assim, eu queria ter colocado isso e puxei um pouco isso, né, Leila? Lá na avaliação que a gente ficou lá na sexta-feira, né? Quando a gente estava fazendo a avaliação. E é um pouco isso mesmo, tentando resolver aquele ponto lá nosso do último da pauta, que é questões nossas entre nós. Eu queria também falar um pouco desse ponto. Eu achei que, né, que a gente ia falar lá no final. Eu também. Porque é uma preocupação assim. Então a gente encaminha se era falar no final ou não, porque aí a gente já. Mas é porque foi o que rolou lá com relação a Senaí, né? Eu acho que. Sim, eu acho que se nós vamos entrar nisso, só porque, Márcia, se nós vamos entrar nisso, nós temos que andar um pouquinho para trás em relação à plenária final para entender o movimento que o Norte fez. Pois E aí eu acho que isso é bem claro, que foi as reuniões antes, o que foi feito depois, aquela discussão que aconteceu naquela reunião antes, então assim, foi um bloco de coisas. Porque não é só cenaísmo isso. Por isso que eu acho que isso é na hora do nós como é que é? Nós com nós mesmos, né? Porque já tem um ponto sobre Tá, mas o que eu vivi, Márcia, foi esse sentimento lá com relação a Senarrede. Como nós estamos tratando desse ponto aqui, eu não vou me furtar de colocar. Tá? É só um pouco isso. Sim, no final, como é que vai ser essa dinâmica? Então, aí podemos pensar aqui, o Norte já é uma região indicada, indicada em plenária, então assim... E documental, né? Porque assim, não foi na plenária. Não. Que já vem documentos construídos, deste coletivo, ao longo que vem definido. Rafaela, a gente está só falando que foi aprovado numa plenária, final. Sim. Mas Certo. já vem sendo construído, que fique também claro isso. Eu tenho consciência disso, Rafaela. Em momento algum a gente falou isso em Não, mas a gente qualquer vai bater nesse ponto porque eu quero que fique claro que a região norte não foi isso. Eu acho que você não entendeu a minha fala. Não, eu acho que está claro, Rafaela. Porque eu acho que a gente, assim, que é uma preocupação minha que eu entendi na fala de Márcia e da Leila, é que as contradições precisam ser trazidas para aqui e ser discutidas aqui, porque é só a partir disso que a gente consegue crescer enquanto grupo. Beleza, beleza. Se fosse respeitar os momentos que antecederam a plenária, não é não? Que o que a gente vinha decidir uma noite, depois meia hora, não foi isso. Certo? Então é um ponto só que a gente vai colocar. Agora a gente escuta a questão cenaística. Tá. Então, de acordo com os critérios e aprovação na plenária, Beleza. o Norte, a região Norte, já tem direito a uma indicação. isso. Né? Essa indicação, em momento algum em nenhum documento, diz se é titular ou suplente. Então, aqui nós estamos decidindo quem serão os dois representantes. Num segundo momento, decide quem é o titular e quem é o suplente. Pode ser dessa forma, pessoal? Como sempre fizemos. Ok. Então, região Norte, já tem alguma pessoa indicada, os dois representantes que estão aqui. Se posicionem. Três, né? Três. Desculpa, companheira do ar. Quem está acostumado a ver outra? É os cachos da Irlanda, Posso começar pela região norte, pode começar pelo lado de lá, porque aqui a gente está no extremo, né? O extremo do norte. Assim, nós conversamos entre nós e no primeiro momento houve a candidatura, né? A primeira pessoa a se candidatar foi o Tocantins, na pessoa, na verdade, fórum, se candidatar foi o Fórum Tocantins. Porém, em outras conversas, o Acre também candidatou-se. E aí a gente começou a ver algumas questões, não só foram avaliadas questões de logística, de proximidade, questões até pelo norte político, de fórum mais antigo, mas de fórum que ficaria mais longe também, que a gente daria esse olhar diferenciado. Mas como foi colocado, no caso, pelo Acre, seria a Fernanda, que todo mundo conhece, só que como Fernanda também é gestora, e um dos critérios é que não pode gestor, o Acre ficou sem indicativo do fórum local, e aí para Acre,
Tocantins, claro, e Amapá publicizaram, existe a publicação do voto ao Tocantins. Como nós ficamos com a maioria dos 7, a pessoa que a gente indica, o Fórum de Tocantins, na pessoa de Moinho. Eu gostaria só de ressaltar que oralmente também Tocantins teve apoio de Roraima e Rondônia. Lembrando, gente, que isso é indicação da região e que vai passar aqui pelo coletivo nacional, ok? O que a região norte fez não é indicar para todo mundo. O que a gente fez foi uma pesquisa unânime, saber a pessoa que mais nos representava, o fórum que mais nos representava naquele momento e colocar para o coletivo nacional, certo? Certo. Alguma outra região indica algum outro nome do norte? Mas só uma questão de encaminhamento, será que nessa parte a gente poderia usar a lousa também? Às vezes, talvez isso facilite, né? E deixar claro. Não pode não, porque aqui não tem como acompanhar. Se for desse lado aqui, a gente vai te dar para... Certo. E aí a gente vai colocando ali. Olha lá, talvez... professora do norte. Você está escrevendo? Companheira. Adesivo, tá? Adesivo. Então, alguma outra região indica algum outro nome do norte? Se não, há alguma, nesse coletivo aqui, alguma objeção ao nome da Monique? Ok? O nome da Monique está confirmado como indicação da região norte. Ok? E referem nada por esse Coletivo. Por unanimidade. Pronto. Agora, de acordo com os critérios, as duas regiões que podem ser indicadas pessoas para compor essa representação, como ele me corrigiu, né, coordenação, né, essa representação seria a região Nordeste e Sudeste. Alguém aqui deste grupo lança candidato dessas duas regiões, alguma pessoa, algum nome? Vamos escrever para falar. Sim, Zoraide. Bom, Zoraida. Vinícius. não tem problema não. Mas, você não quer mais, pode chamar de Zoraide. Haiti? Não tanto pode. O que mais está escrito? Bem, Zoraida, né? Paraíba, nós tivemos uma reunião lá nós chamamos de grupo articulador, né? Não sei como é que se chama nos outros estados, eu nem gosto desse nome. Mas a coordenação do Fórum da EJA Paraíba, né? Onde na verdade nós tivemos duas reuniões depois do eleito. Na primeira a gente deu um retorno, né? Uma devolutiva, uma avaliação. E numa segunda reunião, já foi uma reunião preparatória nossa para participar aqui dessa reunião dos representantes, né? Inclusive, algo que particularmente me angustiava muito, eu expressei isso no e-mail coletivo colaborativo, que era justamente o que cada ponto de pauta iria tratar. E uma delas era exatamente essa eleição senaíja, né? Talvez até como fruto da não participação da representação do Fórum Paraíba na reunião que houve, lá, a última que eu estou falando, Bernardo Janeiro, parece que a Silene saiu mais cedo, a discussão do voo, enfim. Mas mesmo assim a gente tratou dessa discussão, né? E, bom, primeiro é o seguinte, nós não tivemos, enquanto Paraíba, não fizemos nenhuma movimentação para fazer uma articulação a nível de região Nordeste. Então, Paraíba não teve nenhuma movimentação nesse sentido. Segundo, Paraíba especificamente não está reivindicando indicar o nome pela região Nordeste. Terceiro, entendemos que todo e qualquer companheiro ou companheira, né, deva passar por essa experiência de fazer parte da Senaíja de qualquer um outro fórum, né, sem haver nenhuma movimentação para ser contra algum nome. Entendemos que isso não constrói, né, e que isso
isso vai de encontro ao que a gente o tempo todo vem falando de formação, de crescimento, etc, etc. Eu acho que a gente precisa ser, digamos assim, coerente com o que a gente teoriza na nossa prática. Não houve nenhuma discussão no nosso fórum lá de dizer não queremos que seja fulano, não queremos que seja a região tal. Então a gente fez exatamente um movimento contrário, positivo, para cima, né? Até numa linha de uma certa forma, como também já foi dito aqui em alguns momentos, de reconhecer os trabalhos coletivos, mas também reconhecer e valorizar os trabalhos individuais, porque se a gente não tem trabalhos individuais, a gente não tem trabalhos coletivos, o coletivo não surge do nada, ele surge de ações. E eu estive lendo, inclusive parabenizo, né, a organização dessa reunião dentro da pauta que foi colocada, o quadro que foi apresentado, justamente porque elucidou essas inquietações nossas. E a gente também viu, né, pelo quadro aqui, que já foi dito aí pela Márcia muito bem no começo aqui desse ponto, que Norte e Sudeste são as regiões que, de uma certa forma, considerando o Norte já incluído, são as regiões que podem, digamos assim, se colocar nessa dinâmica do rodízio. Então eu finalizo minha fala dizendo duas coisas. Primeiro, não sei se só tem aqui do Nordeste a Rita, né, se também houve alguma discussão nesse sentido, de buscar alguma discussão a nível Nordeste, não houve, mas da nossa parte existe interesse de iniciar essa discussão no próximo EREJA Nordeste. Nós queremos construir o nome do Nordeste, né? Construir, não é chegar aqui e dizer nós vamos indicar ou quero ser indicado, nós queremos construir. Esperamos que esse espaço seja também para isso, para que no próximo rodízio, né, porque o rodízio coloca aqui, o Nordeste possa participar, qualquer que seja a representação de qualquer estado, nós vamos contribuir nesse sentido. E a segunda questão é que, para que a gente não chegasse aqui nessa reunião também, dizer, não, então a gente, por não ser do Nordeste, vamos indicar nada, a gente está trazendo, né, foi uma indicação nossa lá, consensuada da nossa reunião, sugerir o nome da Annalise para integrar a Senareja. Então é a indicação que o Fórum Paraíba está trazendo por unanimidade na sua reunião, né, pelo que a gente conhece, né, do trabalho da Annalise individual, no tocante a construir um coletivo. Então não é um trabalho individual da pessoa Annalise, mas é o que o nome da Annalise, para nós da Paraíba, vem representando, né, em termos de construção coletiva. Então, repito e finalizo, sem restrição e sem movimentação para ser contra qualquer nome. Nós não trabalhamos assim. Eu queria deixar registrado essa discussão que nós tivemos lá, inclusive, né, de forma assim bem humilde, reconhecendo que nós temos esse direito, quando região Nordeste, mas nós queremos contribuir para uma construção do nosso nome, do próximo período, que vai ser rápido, né, daqui a 2 anos. Então, esse é o entendimento nosso e a nossa contribuição para essa reunião. Eu sei que eu não pedi para escrever, mas assim, como eu está na vez do Nordeste, eu poderia colocar, não? Não, nós não colocamos aqui as discussões por região, né? Só se a gente decidir que... se você quiser escrever. Eu quero escrever. Tá.